Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Nossa Mãe Maria Santíssima. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja vendo a gente. Começou mais um momento aqui oracional, um momento de reunião, podcast, né? Preparando-nos para o nosso podcast da espiritualidade católica. Então já queremos acolher você, sua família, quem vai assistir, aqui para mais um encontro comigo, ministro Leonardo, e nosso irmão aqui, André. Sejam muito bem-vindos, que Deus já abençoe grandemente cada um e acompanhe conosco aí esse grande momento. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, assim como o Leonardo falou. Convido você que está chegando aqui, que está chegando agora, que está nos assistindo, a deixar o like, deixa o legalzinho no vídeo, se inscreve no canal também, você que ainda não é inscrito, e ativa o sininho de notificação, porque quando você ativa o sininho, assim que a gente postar um vídeo, você é notificado, recebe a notificação. Sim. Você recebe a notificação. A espiritualidade católica acabou de postar um vídeo, aí você é o primeiro, você é a primeira a receber os nossos conteúdos. Comenta aqui também de onde você está nos assistindo, tá bom? E deixe algum comentário também sobre o conteúdo de hoje, que é muito interessante, o conteúdo de hoje, muito especial também. E uma particularidade, eu vou pedir, como o nosso canal é novo, eu vou pedir para vocês digitar aqui nos comentários o nome do canal, Espiritualidade Católica, porque quando alguém for fazer lá na barra de pesquisa, buscando o nosso canal, dificilmente aparece, porque o canal é novo. Mas se tem bastante engajamento no sentido do nome, principalmente do canal, quando alguém for lá na barra de pesquisa, o algoritmo do YouTube já vai indicar o nosso canal para essas pessoas. Então, comenta aqui a espiritualidade católica, hashtag ou arroba, ou simplesmente o nome Espiritualidade Católica, que vai ser de boa ajuda para a divulgação do nosso canal. Beleza? Então, sem mais, vamos dar início ao nosso tema de hoje, que, como eu falei, Leonardo falou também, é um tema muito bacana, muito especial. E hoje nós vamos falar um pouco, vai ser um bate-papo um pouco mais rápido, porém com muito conteúdo, com bastante aprendizado, que vai fortalecer na sua fé, na sua caminhada. Hoje nós vamos falar sobre santidade, o que é ser santo, e dar alguns exemplos, né, Leonardo, de alguns santos da Igreja Católica, porque santo nada mais, nada menos, não, acho que um pouco mais, mas vou resumir um pouco de santidade. Santo são pessoas, seres humanos, como eu, como Leonardo, como você, então nada de tão extraordinário assim, porém assim, além de seres humanos, pessoas como nós, mas que souberam viver bem aqui na Terra, nesse mundo, que souberam viver uma vida buscando a santidade, buscando a sua santidade, buscando agradar o coração de Deus. Então, um resumo bem vago sobre isso, bem baixo sobre isso, eu poderia dizer que santidade, para a gente entrar no tema, que santidade é olhar para Deus e querer imitar o seu Filho Jesus. Acho que se a gente fizer isso nos pequenos detalhes do dia a dia, nos pequenos detalhes da nossa caminhada, né, Leonardo? Sim. A gente vai conseguir um dia a santidade. E a santidade é entrar no céu, né? Só entra no céu quem é santo. Quem não é santo, aí vai ter que, infelizmente, perecer. Agora sim, logicamente que existem santos reconhecidos pela Igreja Católica, que nós vamos falar um pouco aqui, dar um exemplo de alguns santos, de 2 santos, né? Mas existem santos que não são reconhecidos pela igreja, mas que são santos, que estão no céu, como a gente celebra na missa, na festa, na liturgia solenidade de todos os santos, né? Todos os santos, que são os santos reconhecidos pela igreja, mas também aqueles santos que morreram em Cristo, mas não têm um reconhecimento oficial da igreja. Belíssima explicação, né? Já abrindo esse momento para a gente. E é o seguinte, como a gente até já comentou em outros momentos, toda a santidade vem de Deus, né? Ninguém é santo por si mesmo. Todos alcançam a santidade por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo mandou: sede santos, assim como eu e o Pai somos santos. Então, se nós formos parar para analisar e refletir esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo,
a gente vai ver que é uma coisa, né, muito além do que a gente pode imaginar. Mas nada como um caminho de santidade a ser trilhado para fazer esclarecer tudo isso, né? O que é ser santo? Né? O que eu faço para ser santo? Então, são interrogações, né, que a gente vai buscando a cada dia. Como é que eu posso fazer? Como é a minha vida diária? Não só dentro da igreja, né, mas em todos os lugares onde eu estiver. Como eu consigo viver essa santidade de fato? Né? Não só de fantasia ou querendo buscar por migalhas, mas procurar esse banquete mesmo, né, que só Deus pode nos dar. Então, falar sobre os santos hoje vai ser, tanto para nós quanto para quem está nos acompanhando, uma grande experiência. Exatamente. E iniciando o nosso bate-papo, vamos fazer aqui como se fosse um jogo de bate-bola, tá? Então eu vou falar um pouco e passo a bola para Leonardo falar um pouco também sobre... Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui. Quem lembra, semana passada, quem assistiu o episódio da semana passada, eu falei que há um santo que eu tenho devoção, além de Nossa Senhora, é São Domingos Sávio, né? São Domingos Sávio, tá? Então vou falar sobre São Domingos Sávio e Leonardo vai falar sobre o Padre Pio, não é isso? Exato. Padre Pio. Leonardo conhece muito bem a história do Padre Pio. Ele de vez em quando ele para comigo conversando sobre isso e eu aprendo bastante com ele sobre o grande Padre Pio. E hoje eu vou partilhar um pouco aqui com vocês sobre a vida de santidade de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, Leonardo conhece também a história de São Domingos Sávio, porque nós éramos coroinhas juntos, né? Passamos uma boa parte da nossa infância sendo coroinhas, e na época, hoje o padroeiro dos coroinhas é São Tarcísio, o padroeiro oficial dos coroinhas. Acredito que aqui no Brasil, ou só na paróquia, acho que no Brasil, né? Acho que no Brasil, isso. É São Tarcísio. Não sei se no mundo, mas acredito que no Brasil, o padroeiro oficial dos coroinhas é São Tarcísio. Porém, na nossa época de coroinhas, de verdade mesmo, vou ser sincero, a gente nem sabia da existência de São Tarcísio. Verdade. Né? Tanto é que eu conheço pouco sobre São Tarcísio. Mas, será que ele era coroinha, São Tarcísio? Eu acho que sim, né? Se você conhece a história de São Tarcísio, comenta aqui, conta um pouco pra gente, para que a gente aprenda também a história de São Tarcísio. Mas isso gerou uma curiosidade, com toda certeza eu vou pesquisar um pouco, para aprender um pouco sobre esse santo. Mas na nossa época era São Domingos Sávio, era o padroeiro local dos coroinhas, né? Isso. São Domingos Sávio. E falando um pouco, fazendo um breve resumo sobre a história de santidade de São Domingos Sávio, vou chamar de Domingos, tá? Fazendo uma leve reflexão bem breve sobre Domingos. Ele não é aquela música, vou brincar aqui um pouco, né? Não é aquela música de Engenheiro do Havaí, mas era um garoto, né? Muito jovem. E tanto é, e aqui já vou falar logo do final. Ele morreu com 15 anos de idade, 14 para 15 anos, né? Ou seja, 14 anos já quase para 15. Então, alguns historiadores relatam 15 anos, outros historiadores relatam 14 anos, mas no exato mesmo era 15 não completados, porém, né? Mas enfim, ele morreu com 14 para 15 anos, mas ele teve uma história de vida absurdamente santa, né? Domingos, desde a sua bem mocidade mesmo, com 4 anos de idade, ele já sabia o que era a igreja, ele já respeitava. Imagine uma criança, a sua filha tem quantos anos, Leonardo? A mais velha? A minha vai completar 5 anos. Tem 4 anos, então. Quase 5. Então, com 4 anos, da idade da filha de Léo, ela é Maria Letícia. Exato. É isso? A mais nova é Ayla. Ayla Maria. Ayla Maria. Todas as duas é Maria, olha aí. Isso aí. Com 4 anos de idade, na idade de Maria Letícia, ele, claro, acredito que Maria Letícia também, mas ele já sabia muita coisa sobre a igreja. Ele tinha um respeito muito grande pela igreja. Conta-se
que quando dava o horário da missa, domingo, 6 horas da tarde, é horário da missa, vamos para a missa, enfim. Ele ia mais cedo, esperava a igreja abrir, né, juntamente com a sua mãe e com seu pai, que era muito católicos também, e ficavam lá na praça aguardando a igreja abrir. Só que ficavam parados, normal, conversando, e aí, como hoje em dia a gente para guardar que o sacristão, que a pessoa responsável, abra a igreja, para quem chega cedo, né? E ele, diferente das pessoas, ele ficava ajoelhado diante da igreja, já desde lá de fora, adorando o Santíssimo, né? É um dos pontos muito fortes sobre a santidade dele, é esse ponto, porque é logo no início. Então ele é praticamente um bebê ainda, né? Uhum. É uma criança, bem criança mesmo, e já tem essa maturidade de adorar o Santíssimo. Tudo isso por amor à Eucaristia, por amor ao Santíssimo, por amor a Jesus. Um ponto também muito forte sobre a vida de Domingos Sávio é que ele, ainda com 4 anos de idade, certo dia passou um viajante por lá pelas terras, né, pela região dele, e parou pedindo abrigo lá na sua casa, e sua família, muito cristã, muito católica, deu abrigo, deu janta para esse cidadão. E aí todos lá na mesa, Domingos era muito bem educado, muito educado mesmo. E ao iniciar a janta, esse viajante já começou a comer, né? Domingos pediu licença para sua mãe e se retirou da mesa, né? Para os seus pais, para sua mãe e para os seus pais, e se retirou da mesa. Mais tarde a mãe foi até ele e perguntou: mas Domingos, por que você saiu da mesa tão cedo, né? Você nem jantou? E ele, virado para a mãe, ele falou: olha, mamãe, é o seguinte, eu saí da mesa porque aquele rapaz, ele começou a comer, né, sem ao menos, olha só o que ele falou, sem ao menos fazer o sinal da cruz, né? Então, muita falta de respeito com nosso Senhor. O correto, o que a gente faz é fazer uma oração antes das refeições, e no momento de pressa, no momento de correria, vamos dizer assim, fazer pelo menos o sinal da cruz. E esse cidadão nem fez, então eu me senti ofendido pelo nosso Senhor e decidi sair. Foi isso que aconteceu, né? E eu estou falando somente do início de vida dele, eu estou falando somente com 4 anos de idade, mas daí tem tantas outras coisas que eu vou de repente partilhar algum outro ponto aqui também, até chegar à sua santidade. E antes de passar a bola para Leonardo falar sobre Padre Pio, vou contar aqui mais um detalhe de São Domingos Sávio. Se você está gostando até aqui, deixa o like, tá? Digita aqui, escreve aqui o que é que você está achando. E São Domingos Sávio, ele é um santo que a gente pode pegar com base não somente criança, quem é criança, porque eu aprendi a gostar dele quando eu era criança, adolescente, bem verdade, né? Como disse, eu era coroinha, mas eu peguei ele como referência para a minha vida por causa, primeiro, da vida de santidade dele, e depois por conta de uma frase que é muito forte, muito impactante, muito interessante, e que eu trago comigo até hoje. Claro que eu não consigo colocar em prática como Domênico, né? Como Domingos, mas eu faço o possível para ser melhor a cada dia, justamente buscando isso. Deixa eu introduzir para você primeiro sobre essa frase. Domingos, ele tinha uma vontade muito grande de receber Jesus na Eucaristia, de receber a Sagrada Comunhão. Ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, pela comunhão, tá? E conta-se a história da igreja, não é Leonardo que me contou, não é ninguém que me contou, que alguém que vai e publica na internet, não, a igreja conta, tá? Que na época o comum, o normal seria fazer a primeira comunhão com 12 anos de idade, assim como hoje, né? Uhum. Acredito que até hoje, entre 10 e 12 anos de idade, já pode fazer a primeira comunhão. Mas na época, a igreja determinava que era, no mínimo, 12 anos de idade, que já tem uma maturidade espiritual um pouco mais bem formada, mais bem encaixada, vamos dizer assim. E ele, com 7 anos, ele conseguiu fazer a sua primeira comunhão,
Primeiro porque ele tinha um grande zelo e um grande amor pela Eucaristia. Tá? Ele começou cedo, aos seus 4, 5 anos ali, a ajudar o padre na missa e ajudando no que podia. Certamente ele foi um coroinha também, oficial ou não, mas quem ajuda padre é coroinha, é sacristão, é coroinha, é ministro da Eucaristia, enfim. O padre observava, ele já sabia com 7 anos de idade o pequeno catecismo da Igreja Católica, porque a gente tem aqui, eu estou olhando para ele, o Catecismo da Igreja Católica, mas além do Catecismo da Igreja Católica tem o chamado Pequeno Catecismo, que é um catecismo menor, mais resumido, porém bastante conteúdo. Ele já sabia o Pequeno Catecismo de cor, de tanto estudar a Igreja e vontade de conhecer a Igreja, ele já sabia de cor. E com 7 anos o padre autorizou que ele fizesse a sua primeira comunhão. Mas o detalhe entra aqui. Um dia antes da sua primeira Eucaristia, ele escreveu mesmo, a lápis, a caneta, ele com 7 anos de idade escreveu 4 propósitos de vida para ele viver. Logicamente que ele já vivia, mas principalmente a partir da sua primeira Eucaristia, sua primeira comunhão, que seria no dia seguinte. O primeiro propósito, santificar os domingos e festas litúrgicas da igreja. Então ele vivia as festas litúrgicas da igreja como realmente deveria viver. Por exemplo, o que é isso? Sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa, tríduo pascal, então vivia o jejum, vivia a penitência, Pentecostes, entende? Tudo isso. Corpus Christi, enfim. Esse foi o primeiro propósito. Segundo propósito que ele fez foi a seguinte frase, ele escreveu lá: a partir de hoje, os meus amigos serão 2, Jesus e Maria. Então ele tinha Jesus e Maria como seus melhores amigos. Terceiro propósito, e o quarto é o mais interessante, vamos dizer assim, apesar que esses não são pouca coisa não. Se a gente viver esses 2 propósitos, acredito que hoje em dia a gente consegue alcançar a santidade, ou pelo menos ser menos pecador. Terceiro propósito, ele colocou: vou me confessar sempre que possível, e só vou comungar, receber Jesus na Eucaristia quando o meu confessor permitir. Você lembra? Exato. Raimundo contava isso pra gente quase todos os domingos, isso ficou fixo na minha mente. Confessar sempre que possível, não é somente uma vez no ano, como a igreja pede, no mínimo uma vez no ano, mas sempre que possível. E só vou ir para a procissão da Eucaristia quando o meu confessor autorizar. Ou seja, só para você entender um pouco do nível de força de vontade que esse jovem, que essa criança tinha de ser santo. E o quarto propósito, que foi aquilo que marcou a vida de santidade de Domingos Sávio, foi: antes morrer do que pecar. É tanto que na imagem dele tem essa frase, ele segurando a Bíblia, que era amante da Bíblia, e lá na Bíblia tem escrito a frase dele: antes morrer do que pecar. Tá? E ele fez a sua primeira comunhão com 7 anos de idade. Depois ele conheceu Dom Bosco um pouco mais tarde, ele conheceu Dom Bosco, só que antes de conhecer Dom Bosco, que é outro santo da igreja, ele estudou num outro colégio antes dos Salesianos, que era a escola de Dom Bosco. Ele estudou num outro colégio que era um pouco mais distante, 20 quilômetros da casa dele, e ele ia caminhando. E Raimundo contava isso pra gente, Leonardo, eu ficava viajando no que Raimundo falava, porque Raimundo não dizia quantos quilômetros era, porque ele não quis dizer, mas eu digo 20 quilômetros, a igreja diz que foram 20 quilômetros todos os dias para ir e para voltar da escola. Só que um detalhe é que ele não ia para a escola assim como a gente vai hoje, sabe? Ele não conhecia nem mesmo a paisagem do caminho da sua casa para a escola, porque ele ia de cabeça baixa. Mas ele não ia de cabeça baixa porque ele estava infeliz, porque ele estava cabisbaixo, porque ele não estava muito bem psicologicamente, ou enfim. Ele ia de cabeça baixa para preservar a santidade dos seus olhos, porque com os seus olhos ele estava preservando para ver Jesus e Maria. Então o esforço que ele teve foi justamente ir com a cabeça para baixo, porque assim ele não olhava coisas externas, pecaminosas, vamos dizer assim, que naquela época
já existia. Eu estou falando de 1874, acho que é nessa faixa. Então, naquela época, já existia visões pecaminosas na rua. Acho que sempre existiu, né? É porque hoje está bem mais, né? bem mais complicado. E aí ele ia de cabeça baixa para preservar a santidade dos seus olhos. Mais tarde, ele conheceu Dom Bosco, já na base dos seus 10, 11 anos, conheceu Dom Bosco e foi estudar na escola de Dom Bosco, e lá foi onde ele foi se caracterizando mais com a sua vida de santidade. Onde Dom Bosco também, que é um grande santo da Igreja Católica, primeiro contato que Dom Bosco viu ele, não sei se tu lembra desse episódio, mas a mãe de Domingos era costureira. Lembra desse detalhe, né? E seu pai era ferreiro, trabalhava com ferro, então ele fazia isso aqui, ó. Né? Ele era ferreiro, não era fazer isso não, tô brincando. Hoje em dia o ferreiro faz o quê? Hoje um ferreiro faz uma grade de janela, portão, não sei o que e tal, isso aqui, aquilo outro, blá, blá, blá. Vamos dizer que seria isso, né? Ele era ferreiro, mas a sua mãe era costureira, e Dom Bosco sabia que sua mãe era costureira. E aí quando Dom Bosco avistou Domingos, e aí conversou, ele falou que queria participar dos salesianos da escola de Dom Bosco. E aí Dom Bosco, sabendo que sua mãe era costureira, fez até uma piada, né? Mas isso marcou a história dele, porque Domênico falou para Dom Bosco, pediu a entrada na sua escola, e Dom Bosco ficou paralisado olhando para Domênico, né? E ele falou, depois de um tempo parado, Domingos já um pouco envergonhado, e aí Dom Bosco brincou e falou assim: olha o que eu vejo, um belo pano que dá para fazer um adorno muito bonito para Nosso Senhor. E aí Domênico, muito inteligente também, falou assim: então usa esse pano e seja o alfaiate, né? Ou seja, Dom Bosco, Domênico naquela hora estava se colocando à disposição nas mãos de Dom Bosco, para que Dom Bosco pudesse, sendo alfaiate, fazer dele um belo pano, um belo adorno para o Nosso Senhor, ou seja, transformar Domênico num grande santo, pelas mãos, pela ajuda de Dom Bosco. Agora vamos escutar um pouco, já eu volto a falar um pouco mais sobre Domênico, Domingos Sávio, mas agora o Leonardo vai falar um pouco sobre o Padre Pio, que é outro santo também. E assim, eu peço para que você preste um pouco de atenção no que eu falei e juntar um pouco com o que o Leonardo vai falar, e olhando um pouco para a sua vida, para o seu interior, para a sua caminhada, e veja que é possível, sabe por quê? Santidade não é algo, como hoje eu vi um padre falar, uma peça que o diabo coloca na mente dos cristãos é justamente assim: santidade não é para você, sabe? Santidade é para quem já foi santo, santidade não é para você, e aí você nunca vai ser santo. Mas o padre dizendo, santidade é para todos, é nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes. Você vê que tudo que eu falei aqui, apesar que foi pouco, mas de tudo, da pouca coisa que eu falei, tudo que eu falei aqui foram coisas simples, sabe? Abaixar a cabeça diante de uma visão pecaminosa, entende? Tem tantos outros pontos de Domingos Sávio, se colocar à disposição da igreja, ajudar, servir. Então, assim, são pequenas coisas que vai fazendo da gente santo. Exato. Tá? Que vai fazendo da gente santos. Então, vai observando o que o Leonardo vai falando sobre Padre Pio, associando também ao que eu falei sobre Domênico, e buscando associar, fazer um paralelo para a sua vida, e pense assim: eu acho que eu posso ser santo, né? É nos pequenos detalhes, né, Leonardo? Exato. Padre Pio também, nas pequenas coisas, ele foi alcançando, foi crescendo em santidade, até é um extraordinário santo hoje da Igreja Católica. Belíssima explicação, né, sobre o Domênico. E antes de falar um pouquinho sobre o Padre Pio, que vai ser um breve resumo para você, porque, como o André falou, acabei de falar aqui agora,
Se a gente for detalhar em profundidade a vida dos santos, é coisa para um dia, 2 ou 3 dias, falando aqui sem parar, entendeu? Então, como ele falou que viu um padre, não foi hoje? Sim, viu um sim. padre falando que será que é possível ser santo? E ele falou assim, a santidade é para todos. Então, é justamente isso. Eu acho que o X, ou melhor, a chave da questão é essa. Muitas pessoas olham para a santidade como se fosse uma coisa impossível de se alcançar. Fácil é? André? Não. Fácil não é. Porém, é totalmente possível. Fácil não é, mas totalmente possível. A vida de santidade requer comprometimento, entrega total a Deus e todo o esforço que um cristão pode fazer, né, para seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. É simplesmente isso. Foram homens e mulheres que doaram totalmente as suas vidas, apesar de fraquezas, não é isso? Sim, Dificuldades, pecados, enfim. Será que não teve gente para julgar eles? Claro que teve. Certamente. Muitos foram julgados, muitos foram perseguidos, mas é aquilo que São João Paulo II nos ensina. Um santo é um pecador que ele cai, levanta e não desiste. Certo? Então, falando um pouquinho de São Padre Pio de Pietrelcina, é o seguinte. Ele foi um frade, né, italiano, lá da cidade de Pietrelcina. Então, é um dos maiores e mais belos também, assim como o Domênico, como o André acabou de falar, exemplos que a igreja tem. Entendeu? E que comprova a fé. O mais interessante ainda é isso, que comprova a fé. É como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, como o André acabou de te dar uma dica aqui agora, para pensar um pouquinho, reflete sobre a vida dos santos, que você vai ver que se você for pegar as histórias de alguns santos, ou de todos, se você tiver a possibilidade, seria muito bom também, você vai ver que santidade de vida. Que santidade de vida teve homens e mulheres, e que eu e você, nosso irmão aqui André, pode trilhar e alcançar também. Então, já deixo uma dica aqui de antemão, né? Se você puder acessar aí, até no YouTube acho que tem, né? O filme de São Padre Pio. Tem. Vocês têm Domingo Sávio também. Eu já assisti no YouTube do Padre Pio. De Domingo Sávio tem um... Eu só não estou interrompendo, não. Falar. Mas eu assisti uma vez de boneco. Mas é bonito, é legal. Não é um filme, é tipo uma série. Mas é de boneco de fantoche. É da Canção Nova, é tia não sei o que lá. Uma tia da Canção Nova. Faz um bonequinho assim, mas conta de uma forma lúdica e interessante a história de São Domingos Sávio. Show de bola, aí fica a dica aí. E o filme de Padre Pio, só bota lá, São Padre Pio de Pietrelcina, vai aparecer lá no YouTube. São, acho que é 2 ou 3 horas de relógio, mas vale muito, muito a pena você assistir, que vai contar ainda mais detalhes desse breve resumo que eu vou fazer aqui agora. Bom, o São Padre Pio foi um frade que ele se entregou totalmente a Deus. Ele era muito temente a nosso Senhor Jesus Cristo, obedecia à Santa Igreja. Ele começou toda a sua caminhada desde criancinha, né, com seu temor a Deus, com a sua devoção por nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, e começou a ser perseguido também pelo demônio. Ele foi um santo, né, que Deus Nosso Senhor permitiu algumas ações do mal, né, do demônio, contra ele, para o santificar. Foi nada para rebaixá-lo como ser humano, mas foi para o santificar. É até, André, que na história da igreja, né, são poucos as pessoas que Deus dá essa permissão. O demônio ir e tentá-lo, até mesmo ter um episódio que ele apanhou do demônio. Então, desde pequeno ele já sofria essas perseguições, né? Sua família é muito humilde, né? O filme também relata um pouquinho isso, sua família muito humilde. E o pai foi para a guerra, né? No tempo lá da guerra, e então em meio à guerra ele entrou no seminário, e sentiu essa vocação, né? Como a gente falou de vocação aqui em alguns encontros, sentiu essa dor no coração, ele foi para o seminário. O seminário teve todo o processo vocacional dele, né, justamente os seus orientadores e seus diretores. Então, teve um período que ele se tornou frade. Desde aí ele começou a se entregar cada vez mais ao nosso Senhor. E, para resumir bem aqui, uma certa vez, ele, em oração profunda com Deus, ele olhando o crucifixo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele desejou sofrer que nem Deus, sofrer que nem Jesus na cruz, para o perdão dos pecados dele e de todas as pessoas que pediam, né, para rezar por aquelas pessoas. Então, foi nesse momento que nosso Senhor
pela sua vontade, né, deu a ele um grande sinal, né, sinal nas suas mãos, que acho que todo mundo conhece esses sinais, que foi as chagas, né, de nosso Senhor Jesus Cristo em suas mãos. Então foi um grande momento na vida de Padre Pio, de dor, de muita dor, na realidade. Ele tinha febres extraordinárias, febres que até os médicos não conseguiram explicar, né, entre várias outras coisas que acometeu a sua saúde, mas ele continuou firme e forte no seu propósito. Tinha tudo para desistir. Exatamente. Tinha tudo para desistir, porque não é fácil. A gente falando aqui agora aqui é uma coisa, entendeu? Mas viver tudo que o Padre Pio viveu é outra completamente diferente. Então ele sentiu realmente na pele o que era o amor e um pouco do sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo teve por cada um de nós, né? E a partir daí essa é uma pequena introdução, porque a partir daí foi que começou realmente ele ter essa visibilidade pela Igreja Católica, né, pela Santa Igreja, e que até foram padres, o Vaticano começou a mandar padres lá para analisar toda a história que estava acontecendo com São Padre Pio, né, e ele, claro, eu falo sobre o Padre Pio aqui agora, mas lá chamado de Pio, né, Padre Pio somente, que até então ainda não tinha o reconhecimento pela Igreja da sua santidade, mas só nessa história aqui você já dá para observar que ele estava já num processo de caminhada. E o Vaticano mandou padres, né, orientadores, para ir ver o que realmente aconteceu com aquele frade. Bom, numa dessas visitas, foi constatado realmente que ele estava, né, com sua mão bem sangrando, e o médico vinha, fazia a coleta de sangue para fazer análises clínicas. Por que eu estou detalhando essas coisas, né, André? Porque a Igreja, desde sempre, nunca pegou uma pessoa para declarar santa somente para a pessoa ser boa. Porque falando, como o André acabou de falar a história aqui né, resumindo também um pouco também para vocês, a história de Domingo Sábio. Não é porque era uma criança boa, uma criança educada, obediente aos pais. Não, isso aí é o básico. Mas é porque era temente ao ponto de dizer antes morrer do que pecar. E São Padre Pio, né, ele, depois que foi constatado isso, né, essas chagas realmente nas suas mãos, aí ele teve que se abrir à Igreja, né, contar de fato o que aconteceu naquele momento, naquela noite. E a partir daí, né, a Igreja, posso dizer assim, que resolveu reservá-lo, né, até mesmo para a sua integridade. Porque as pessoas, assim como é hoje, em muitos lugares também, as pessoas não aguentam ver uma novidade. E naquele tempo não foi diferente. Naquele tempo as pessoas viam o Padre Pio celebrando a missa, começava a escorrer um sangue, ia confessar, começava a ver também. Então, a curiosidade, né, que aí eu não posso nem falar que era tanto pela questão da fé, mas pela curiosidade, começaram a lotar os lugares onde o Padre Pio ia para saber o que era aquilo mesmo. É a curiosidade que o ser humano tem. Isso é desde outrora, não tem jeito, né? Mas, enfim, aí a Igreja preferiu reservá-lo, né, para ele ficar em vida de oração, sem celebrar missas, né, e sem fazer nenhuma atividade presbiterial, ou seja, nenhuma atividade eclesial, ou seja, de padre, atividade de padre, celebrar missa, confissão, visitas, tudo o que atribui a um sacerdote, ele foi reservado nesse tempo. E foi um tempo também de bastante sofrimento para ele, né, porque, pense aí, um padre totalmente entregue a Deus, totalmente entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, passar por um momento desse, né, ainda mais com aquelas dores, carregando realmente, né, um pouco das dores que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, né, através das suas chagas. Então ele ficou num momento realmente de completo deserto. Exato, exatamente. Deserto. E como você falou das chagas, tem alguns episódios, eu vou pedir para você contar alguns episódios do Padre Pio. De modo especial, eu quero que você conte para a gente sobre a intimidade que ele tinha com os anjos, com o anjo da guarda dele e com os anjos de modo geral naquela época, tá? Conta um pouco aqui, acredito que vai ser interessante para o pessoal. E também sobre o episódio do Karol Wojtyla, do encontro que ele teve com Karol Wojtyla. Quem conhece Karol Wojtyla? É Wojtyla que fala? Acredito que seja, né? Pois é, ou seja, o Papa João Paulo II hoje, São João Paulo II. Então, já você conta sobre esses dois episódios ou algo que você queira complementar. Mas, assim, fazendo um paralelo que você falou sobre
as chagas de Cristo, né? Domênico, ele não teve as chagas de Cristo. Eu peguei o violão porque eu vou tocar uma música aqui agora, daqui a pouquinho. De repente, depois da fala do Leonardo, mas ele não teve as chagas de Cristo, mas ele sentia um pouco, né? Há um episódio muito interessante na vida de Domênico sobre as dores de Cristo, porque assim, você sabe, ele era criança, adolescente, morreu com 14 para 15 anos, ou seja, então ele não viveu muito, mas lá entre os seus 12 e 13 anos, ele já nos Salesianos, já na escola de Dom Bosco, e teve um dos dias, né, estava muito frio, e lá neve, eu estou falando da Itália, e aí muita neve nesse dia. As crianças que aprontavam bastante, vou contar 2 episódios, tá? E aí já passo a bola para tu. Que aprontavam bastante, essas crianças pegaram neve e colocaram na lareira. Lareira, a gente sabe o que é, né? Então não precisa explicar o que é lareira. Colocaram neve na lareira. Ontem eu estava com o Matheus, irmão de Léo. Daqui um dia vamos chamar Matheus aqui para bater um papo conosco. E Matheus falou uma coisa interessante sobre esse podcast. Ele falou assim, um conselho, imagine só, um cara mais novo que a gente, deu um conselho bastante que eu falei interessante. Por isso eu vou explicar da lareira, porque eu lembrei do que Matheus falou. Matheus disse assim, se uma criança de 7, 8, 10 anos entende o que vocês falam, um adulto vai entender também. Então, é um conselho que ele deu. O Matheus é inteligente, viu? Matheus, tá ouvindo aí, né? Não é à toa que é filósofo. Não é à toa que é filósofo, já está se formando em filosofia. Ele disse assim, uma criança de 10 anos entendeu o que vocês falam, o papel de vocês está perfeito. Porque com certeza um adulto vai entender também. Então, para uma criança de 10 anos, talvez não saiba o que é lareira. Davi mesmo não sabe o que é lareira. Acredito que não. Lareira é nada mais, nada menos que... sabe, porque tem o Natal, o Papai Noel, né, que desce no forno. No forninho no forninho. Desce no forno não, na chaminé, né? Então lá embaixo é uma lareira, tá? Então lareira é algo para se aquecer. Mas as crianças colocaram gelo, neve na lareira e ao colocar o fogo não pega, né? Quando Dom Bosco chegou, na verdade não foi ele nesse dia, foi um outro professor, foi uma outra matéria, né? E aí, quando viu, colocaram a culpa em Domênico. Foi ele. E Domênico simplesmente baixou a cabeça e foi punido. Né? Foi punido e ficou o restante do dia ajoelhado no milho e de cara para a parede. Tá? Então, ele sofreu ali naquele dia. Mais tarde, Domênico chamou ele, Dom Bosco chamou ele, que Dom Bosco era o diretor da escola salesiana. Né? Além de professor, era diretor. E diretor espiritual também de Domênico. E aí falou, Domingo, eu sei que não foi você que aprontou aquilo. O que foi que aconteceu? Ele falou, realmente não foi eu. Mas, e por que você sofreu tudo aquilo calado? Ele falou, Nosso Senhor sofreu muito mais do que eu e não deu, fazer uma piada, tá? E não deu um pio. Padre Pio, piada. Piada besta, né? Nada a ver. Diz aí se gostou da piada, nada a ver, né? Mas Jesus, ele sofreu tudo mais do que Domênico naquele dia e não deu um pio, não soltou uma palavra, né? Não questionou nada, simplesmente acolheu tudo aquilo em silêncio, tanto ele quanto a mãe dele. Então, quem sou eu para ser acusado injustamente e querer buscar a justiça? A minha recompensa vem depois, é assim que ele falou. Claro que para hoje a gente fica chateado, né? Ser acusado de algo que a gente não fez, a gente vai lá, mas busca a verdade, isso, aquilo, outro, enfim. A coisa acontece lá, mas ele, buscando viver uma vida de santidade, preferiu acolher tudo aquilo e guardar no silêncio do seu coração. E isso, com certeza, fez ele crescer mais ainda em santidade. Um outro episódio rapidinho que eu quero contar sobre Domênico, antes de passar a bola lá pro meu amigo Leonardo, na verdade não é nem algo propriamente dizendo, já mais para introduzir a conclusão da minha fala aqui, tanto de Domênico quanto a fala de Leonardo sobre o Padre Pio. Vou pedir para Leonardo pegar o celular dele, pode pegar o celular e fio. Pesquisa aí, joga na pesquisa aí no Google, dá um Google aí, bota assim, faz uma pergunta aí ao Google.
A pergunta é: Coloca aí. Quando foi criado os antibióticos? Pode colocar. Quando foi criados... quando foi criado os antibióticos? Será que essa bichinha vai dar a resposta certa aí? Pronto, aqui está dizendo que foi em 1928. 1928. E já eu falo porque eu fiz essa pergunta aí. Mas agora o Leonardo vai falar rapidinho, né? Por causa do horário já tá... Só concluindo mesmo, quem quiser se aprofundar mais na história de Padre Pio, o YouTube está à disposição, vai ter... São 3 horas e pouco, né, de filme, mas é muito legal, dá para você aprender muito mais detalhes da vida do Padre Pio do que eu falei aqui, muito mais mesmo. Mas fazer esse breve resumo, Padre Pio, você falou, né, mencionou, ele conversava com o seu anjo da guarda. A intimidade era tão grande com o céu que ele conversava com o seu anjo da guarda e ainda por cima dava ordens. Isso não é fantasia de igreja, não é nada disso. Isso é simplesmente uma comunhão já com Deus aqui na Terra extraordinária. Padre Pio foi assim, entre vários e vários pontos de confissão, bilocação, tudo isso que eu poderia aprofundar aqui, mas deixo você um pouquinho na curiosidade para você também assistir um pouco do filme São Padre Pio de Pietrelcina, ok? A outra coisa que você perguntou foi o quê? Carol Wojtyla, quem é e qual a ligação que tem com o Padre Pio? Carol Wojtyla, quem é? Carol Wojtyla. Acho que o pessoal aí da São João Paulo II deve saber, né? Será que sabe? Certamente. São Brás. Pronto. Carol Wojtyla foi uma certa vez visitar o Padre Pio, né? Uma das suas capelas. Era seminarista ainda, né? E seminarista ainda, exato. E ele foi fazer uma visita, conhecê-lo, né? Aquele frade tão falado no tempo. E foi um dia que o Padre Pio estava muito atarefado, né? Confissões, enfim, todas as atribuições do padre. Porém, um sacristão foi lá no Padre Pio e perguntou, né, se ele poderia atender mais alguém depois daquele dia exaustivo. E o Padre Pio não ia atender mais ninguém naquele dia. Foi, no entanto, que quando o sacristão falou que era Carol Wojtyla, né, como é o nome dele? Falou: Carol Wojtyla está esperando o senhor aí. Ele olhou para ele. E né? Carol era só um seminarista. Eu estou mais uma vez pontuando esse detalhe. Era apenas um seminarista. Muito bom você pontuar esse detalhe, porque estava no início, né, de caminhada vocacional. Então, seminarista é bem no iníciozinho mesmo. E ele só fez bater o olho, não foi isso? Bateu o olho em Carol Wojtyla e falou: esse não podemos dizer não. Mesmo cansado, mesmo com todas as atribuições daquele dia, ele atendeu, foi lá ao encontro do Carol Wojtyla, chegou lá, rezaram juntos, certamente teve a confissão, teve um encontro entre os dois, né? E no final, resumir a história, no final, Padre Pio teve uma grande profecia sobre o Carol Wojtyla, ainda seminarista, assim como disse aqui o nosso irmão André, que um dia, qual foi a profecia? Falei? Um dia ele será papa. Exatamente. Mas então, foi? Será que foi? Carol Wojtyla. Será que as pessoas acertaram aí quem foi Carol Wojtyla? Quem Será? sabe? A uma altura dessa aí já deve ter pesquisado no Uma Google, tracharada, né? Então se tornou nosso grande, né, padroeiro aqui, nossa paróquia São João Paulo II, Carol Wojtyla. Então, cumprindo-se toda a profecia de São Padre Pio. Então, isso é um dos detalhes, um dos pontos, né, da grandiosa história de São Padre Pio, né, que vem nos ensinar muito. É porque o Padre Pio também, ele tinha uma visão espiritual muito grande, né? Exato. De ver não simplesmente o futuro como algo abstrato, ou não como possibilidade, mas o futuro como algo concreto. Ou seja, uma real visão espiritual. Teve essa visão que Leonardo falou muito bem aí do Carol Wojtyla, do Papa, que se tornou Papa, hoje São João Paulo II, como também ele tinha visões, a intimidade com os anjos, né? Como o Leonardo pontuou muito bem. Eu lembro que teve um episódio, no filme conta, no filme passa esse trecho, né? Mas nos estudos de escritas também, fala que certa vez um padre, irmão dele, né? Irmão de congregação, chamando, e Pio, e piano, para lá e para cá, Pio. Enfim, e o Padre Pio lá quieto, né? Quieto ele estava, como diz meu pai, né? Quieto eu estava, quieto eu fiquei. E assim ele ficou. E aí, depois, o Padre Pio se volta retado. E o que foi que você estava tanto me procurando? O que é que está acontecendo? Quem é que está morrendo? Isso aqui. Padre, é por causa de uma situação besta, banal. Ele,
Mas, rapaz, como é que pode? Você não viu que eu estava ali atarefado, mas você estava sozinho, você não viu a anjarada que estava ali? Ou seja, ele atendendo anjos de outras pessoas, né? Assim diz a igreja, não é eu que estou falando. Não é Leonardo que pontuou e simplesmente está... A igreja diz, né? Exato. A igreja diz, a história de... E o Padre A Pio, ele... atividade dele era demais com os anjos. e o Padre Pio, ele tem o corpo incorrupto, né? Corrupto. Daí outra chave, né, para quem quiser estudar um pouquinho mais, é procurar a história dos santos incorruptos. E dentre eles, Padre Pio, cita mais aí, Carlos Acutis, Carlos Acutis, que é o mais recente, são os mais recentes. Santa Bernadette. O pessoal vê aí direitinho, Santa Bernadette. E alguns outros Dentre santos. outros que são muitos que a igreja tem. Exatamente. Mas eu perguntei sobre o antibiótico para falar um pouco de como esses santos morreram, né? Porque Domênico, ele morreu, como disse, entre 14 e 15 anos de idade. Mais um ponto, antes de falar sobre isso, interessante, é porque quando Domênico, ele pegou uma gripe muito forte, um resfriado muito forte, um vírus que, fosse hoje, seria o Covid-19, né? Não pode dizer o nome não, né? Do Covid no YouTube? Lá foi. Covid-19, né? Mas, na época, ele pegou um resfriado muito grande. Tanto, Léo, que se você pegar a história dos santos, eu já li sobre vários santos que morreram de pneumonia. Pneumonia. E se eu não me engano, o Padre Pio teve uma certa ocasião da sua vida que ele também pegou. E só pontuando bem rapidinho, né? Domênico, ele pegou uma gripe muito forte, tá? Na verdade, esse foi o motivo da morte dele, tá? De Domingos. E aí já chego no finalzinho. Mas é só algo que eu quero pontuar. Ele, quando pegou a gripe, ele foi convidado, logicamente, pelo seu reitor, o Dom Bosco, a ir para a casa dos seus pais se recuperar, porque o medo de contágio nas outras crianças, né? Para preservar os outros adolescentes. Então, Domingos, você vai para sua casa, para sua família, lá você se cuida, se trata. Quando você melhorar, você volta. Assim como o Padre Pio, né? Domênico, ele tinha uma visão também, mais logicamente voltada para si. E Domingos, ele falou, no momento da saída dele do seminário, da escola, ele falou para Dom Bosco: eu estou indo, agradeço ao Senhor pela recepção, pelo cuidado, por ter feito esse lindo adorno para o nosso Senhor e para a Nossa Senhora, mas estou indo para a casa dos meus pais e de lá eu vou direto para a casa do Pai. E nós nos reencontramos no céu. Então ele falou para Dom Bosco, até o céu. Ele sabia que aquela saída dele, a partir do momento que ele saísse daquele portão, ele não voltaria mais para aquela escola, para aquele seminário. E aí ele foi para casa, para a sua casa, e lá ele ficou por mais alguns meses, se cuidando, se tratando, mas não conseguiu se recuperar, porque o bendito do antibiótico foi criado, foi descoberto, né, em 1928. Estamos falando de 1800 e lá vai fumaça, né? Então não tinha ainda antibiótico para esse tipo de cuidado, sabe? Não tinha os remédios. Como disse, muitos santos morreram de pneumonia, de doenças infecciosas, de algo que poderia ser um corte, algo que poderia ser cuidado, tratado com antibióticos. Então não existia ainda. Ele acabou indo a óbito por conta dessa doença. E assim ele foi para a casa dos seus pais e lá ele sofreu muito ainda, tá? E ofereceu tudo isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, sentiu muitas dores, os pais sofreram, enfim. Mas isso foi santificando ele e, como disse, os 4 escritos que ele fez, com os 4 propósitos, datado inclusive, antes da sua primeira Eucaristia, da sua primeira comunhão, foi descoberto algum tempo depois por Dom Bosco, futucando, né, os escritos de Domênico nos livros, e aí viu esse papel lá guardado, separadinho, os 4 propósitos de vida, de santidade de Domingos Sávio. E é isso aí. E aí, pessoal, diante disso, será que a gente tem como analisar agora como está a nossa vida de santidade? Isso é uma pergunta simples, mas bastante eficaz, porque se eu me digo cristão,
Se você se diz cristão, cada um que está nos acompanhando se diz cristão, tem que se fazer diariamente. Não é de vez em quando, não. Diariamente essa pergunta: será que a minha vida está se assemelhando ao dos santos? Né? Porque São Paulo mesmo fala numa das suas cartas, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então não é imitar homens por imitar as suas virtudes. É olhar para Cristo em primeiro lugar e saber de que toda a santidade emana de Cristo. Então ser santo não é fácil, né? Não é virar um Deus, é virar um simples servo de Deus que doou toda a sua vida por amor a Cristo. E só concluindo aqui também, que eu falei um pouquinho de Padre Pio, ele carregou, André, as chagas que nosso Senhor Jesus Cristo impressou, posso dizer assim, nas mãos dele, por 50 anos. Então você imagina o que é 50 anos, a pessoa naquele sofrimento, né, e fazendo análises clínicas, né, a igreja apurando para ver a veracidade daquilo, por 50 anos. Então isso faz a gente parar e perceber que a santidade não é uma coisa também tão comum, mas também não é uma coisa que, né, que é superior a Deus. Não, é uma coisa que cada ser humano, com a graça de Deus, é possível caminhar e conseguir ser santo. Um santo e santa pela graça e providência divina. Então, com esses dois exemplos que acabamos de citar aqui, que fizemos um breve resumo, como eu falei, quem quiser ver mais interesses, se aprofundar mais nessas duas grandes histórias, né? Pelo menos o de Padre Pio está mais disponível no YouTube, que a gente já assistiu, eu me assisti várias vezes o filme, e é apaixonante. Pode ir no YouTube e bota lá São Padre Pio Pietrelcina, que você vai ver uma grande história de um grande santo. Ok? Então, louvado seja nosso Jesus Cristo pela vida dos santos e santas que nos iluminam, que são faróis nesse grande caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. E como tem a história do Padre Pio na internet, você é só colocar Padre Pio, vai ver o filme lá. Eu vou fazer um novo vídeo depois, contando mais detalhes e aprofundando um pouco melhor sobre a história de São Domingos Savio, tá bom? Aí vou postar aqui também. Tem pouca coisa, tem pouco conteúdo, é mais algo lido mesmo, alguns escritos, mas de vídeo tem muito pouco no YouTube. Aí eu vou fazer um vídeo aqui de uns 20, 30 minutos somente falando sobre ele e no final cantar essa mesma musiquinha que nós vamos cantar aqui. Você escutando essa música, você vai lembrar de tudo que eu falei sobre São Domingos Savio. Quero ser santo, Deus Paizinho. Quero crescer, seu amigo. Nunca perder minha inocência. Ter esse jeito de Maria. Eu quero sempre ter, antes morrer do que pecar. Pequeno gigante quero viver, ensina-me a ser como tu, Domingos Sávios. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante quero viver. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Quero receber Eucaristia e levar a sério minha confissão. Ler as histórias da Bíblia, fazer jejum e o meu tecinho pra ser campeão. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante quero viver. Ensina-me a ser como tu, Domingos Sávios. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante quero viver. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti.
Sábio não está sozinho. Também aprendi com Dom Bosco a fazer bem feito minhas tarefas, ser sempre alegre e um dia vou morar no céu, antes morrer do que pecar. Pequeno gigante quero viver, ensina-me a ser como tu, Domingos Sábios. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante quero viver. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Essa música é um resumo não, a concretização de tudo que eu falei aqui sobre Domingos Sávio. Se você quiser conhecer um pouco mais, aguarde um pouco, logo eu vou postar um vídeo aqui contando tudo, inclusive a história das pedras. Tu lembra? Da história das pedras? Só uma particularidade, até 2000 e alguma coisa, ele era o único santo. Domingos Sávio foi o único santo fora Marte, mas santo mesmo, reconhecido pela igreja, o mais novo, até, porque eu falo 2000 e alguma coisa, porque eu não me lembro muito bem, mas o Papa Francisco, quando declarou a santidade dos 3 pastorinhos, Jacinta e Francisco, então eram mais novos, do que Domênico, mas até então, até chegar o Papa Francisco e declarar a santidade de Jacinto e Francisco, dos 3 pastorinhos, dos milagres de Fátima, ele era o mais, é só uma curiosidade mesmo, tá? Era o santo mais novo até então. Mas, como eu estava dizendo, o episódio das pedras, eu vou contar aqui bem rápido, vou resumir, tá? Depois eu conto melhor. Teve um certo dia que estavam lá, tava a galera, e aí 2 rivais da escola, vamos dizer assim, depois da aula, vai ter briga lá no final da aula, e aí juntou uma turma de lá e outra turma de cá, então ficou essa guerra entre os estudantes, entre os colegas, para brigar, e tudo com pedra na mão, um para jogar no outro. E Domênico foi para o meio da batalha, ele ficou lá no meio, e ele era uma pessoa boa, todo mundo respeitava ele, os jovens, os adolescentes respeitavam ele porque fazia tudo certinho. Ele falou: o que é que vocês estão fazendo? Mas você está aí atrapalhando, a gente quer brigar, a gente quer fazer, ele está me desafiando, então vou mostrar para ele que é mais homem, aquela coisa toda, né? O sangue quente. E ele falou: para jogar um no outro vai ter que jogar em mim primeiro. Se jogar em mim primeiro, aí pode jogar um no outro. E ninguém teve coragem. E nesse dia ele apartou a briga, ele chegou no meio para apartar a briga, colocando a sua cara em jogo, a sua cara etapa. Verdade. Vamos finalizar, depois eu conto um pouco mais. Essa história aí, eu confesso, realmente eu não lembrava, mas essa uma história mesmo. Depois eu conto um pouco mais sobre Domênico, a gente mastiga um pouco mais esse assunto. O Leonardo pode gravar um vídeo depois também, né? Pronto. Falando um pouco mais, detalhando um pouco mais sobre o Padre Pio. E daqui para frente a gente vai conversando de repente sobre alguns santos, alguns pontos da Igreja Católica, que é muito rica. Eu estava conversando essa semana com seu Zé Carlos, Dona Beth, falando sobre isso, né? Que a igreja é rica por conta disso, porque tem muita coisa para a gente falar. Tem aqui o catecismo com sei lá quantas páginas. Então a gente pegar um parágrafo, um ponto do catecismo para falar aqui é assunto para 1 hora. Né? Como diz Leonardo, para 1 hora de relógio. Então é muita coisa. Né? Vamos lá, vamos finalizar. Vamos lá. Pedir você para se inscrever no canal, deixar o like e aguarde um pouquinho que nós vamos fazer um momento aqui oracional. Leonardo vai dirigir muito bem esse momento, como ele sempre faz. E é isso aí, tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui o que você achou e vamos orar. Oremos. Então vamos lá, pessoal. Concluindo esse momento belíssimo de oração, de testemunhos,
de vida vocacional. Peça, assim como todos os santos pediram com certeza a Deus, o batismo no Espírito Santo. Peço que o Espírito Santo venha sobre o seu coração e te ilumine, te capacite diariamente para trilhar esse caminho que nosso Jesus Cristo nos ordenou. Sede santos, como eu sou santo, como eu e o Pai somos santos. Então imagina a profundidade dessas palavras. Então ergue teus braços e canta assim, ó. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Se entrega a Deus e pede, batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Canta forte, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Peço sobre sua família, lava-me. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Agora forte, vem água viva. Vem, ó água viva, Água pura. ó água pura, transformar meu coração. Ergue tuas vozes, teus braços, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Lava, Senhor, esse coração que nos acompanha nesse momento de oração, meu Deus. Faz com que esse coração diariamente procure a santidade que só o Senhor pode nos dar. A santidade, assim como é o teu desejo, Senhor Jesus. Vem sobre cada coração, sobre cada mente. Faz com que essa pessoa te busque, Senhor, cada vez mais, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os desafios diários, apesar de o próprio demônio tentar afastá-lo do caminho de santidade. Por isso, vem, Senhor, com essa tua água pura, essa tua água viva, que transforma cada coração. E vem sobre cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Derrama, Senhor, uma porção redobrada do teu Espírito Santo, para que essa pessoa ela possa ser totalmente purificada, para assim ser um cristão autêntico da tua palavra, pregar o Evangelho e até aquela pessoa que mais necessita da tua palavra, Senhor Jesus. Então vem, Espírito Santo, sobre todos nós, sobre esse podcast, sobre esse momento que está a cada dia salvando alma, levando alma para Deus. Então vem, Senhor, também sobre nós, purifica-nos e nos dá capacidade de santidade, Senhor. Vem sobre nós, concede na tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, e ergue em nossos braços. Queremos entregar cada vez mais a ti, Senhor, através dessa canção, e a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Vem, água viva. Vem, ó água viva, Canta forte. ó água pura, transformar meu coração. Solta a voz, vem, água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. E sobre você, sua família, a presença também de Maria Santíssima, ela que era o grande exemplo de todos os santos e santas. Ela que é o grande exemplo, porque foi a mãe, porque é a mãe e sempre será a mãe que nos acolhe, que nos abençoa,
que nos ensina de modo perfeitíssimo a seguir a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre nós, sobre nossas famílias, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cheiro.